Olá, eu sou Cristiano Menezes, pesquisador da Embrapa Meio Ambiente, e no vídeo de hoje nós vamos ensinar como preparar uma dieta proteica para as abelhas sem ferrão. Bom, o alimento proteico ele visa substituir o pólen, que é a principal fonte de proteínas, lipídios, sais minerais e vitaminas das abelhas. Ao contrário da alimentação energética, que substitui plenamente o mel, a alimentação proteica ela não consegue substituir totalmente o pólen natural que as abelhas comem. Por isso é muito importante ter em mente que a alimentação proteica ela é uma fonte complementar de alimento para as abelhas. Ela não substitui plenamente o pólen. Então, antes da gente começar, eu gostaria de salientar que a ação mais importante que o meliponicultor precisa fazer é plantar árvores que forneçam grandes quantidades de pólen natural para suas abelhas. Então, isso é muito importante. Tenham em mente que vocês precisam plantar para as abelhas. A alimentação proteica ela é um complemento. Além disso, ela é mais difícil de elaborar e mais complexa. Por isso, a gente não recomenda que ela seja adotada por meliponicultores iniciantes. O ideal é utilizar apenas nas circunstâncias em que você tem um grande plantel, um sistema de multiplicação intensiva, ou seja, por meliponicultores mais experientes e mais profissionais. Alguns exemplos de plantas ótimas para fornecer pólen para as abelhas: urucum, pitanga, goiaba, eucalipto, são exemplos de plantas que você precisa plantar próximo ao seu meliponário para fornecer o pólen natural para elas. Bom, antes de começar, é importante entender como que funciona a produção do pólen natural dessas abelhas. Então as operárias saem das suas colônias com o estômago cheio de mel e vão raspar as anteras das flores aonde o pólen fica, que são os grãozinhos que ficam ali na flor. Elas raspam esse pólen e grudam com esse mel na perna traseira e depois trazem para dentro da colônia. Chegando na colônia, elas vão despejar essas bolotas dentro dos potes e quando o pote estiver cheio, elas vão fechar esse pote de pólen. Ali dentro vai acontecer um processo de fermentação e ao longo das próximas semanas esse pólen vai mudar completamente a sua característica. Ou seja, o pólen é coletado das flores, levados para dentro da colônia e ali ele vai passar por um processo de fermentação. A nossa dieta vai simular isso que acontece com o pólen natural. Cada espécie de abelha sem ferrão tem uma fauna de micro-organismos associados a ela que coevoluiu com essa espécie ao longo de milhões de anos. E essas espécies benéficas de micro-organismos são responsáveis pelo produto final que acontece nesse processo de fermentação. Em algumas espécies, o pólen fica mais seco, mais desidratado, como é o caso da jataí, da marmelada, que faz um pólen mais seco e mais adocicado. Em outras espécies, que na verdade é a maioria delas, o pólen fica mais úmido e mais azedo. Isso se dá pelo fato da fauna de micro-organismos ser diferente entre uma espécie e outra. Então a forma como ela vai fermentar vai depender dessa fauna. Por isso é muito importante não misturar o pólen de uma espécie com o pólen da outra, porque nós não sabemos qual pode ser a consequência dessa mistura de micro-organismos não associados a determinada abelha. Para a preparação da nossa dieta, nós vamos usar basicamente 3 ingredientes. A proteína de soja, que é o extrato de soja misturado com levedo de cerveja como fonte primária de proteínas para a nossa dieta. Depois nós vamos misturar isso com xarope, com uma concentração de 30% de açúcar, e o pólen natural que nós retiramos de uma colônia de mandaguari, que vai servir como fonte dos micro-organismos que vão fermentar a nossa dieta. Preparar o xarope é muito simples, a gente vai usar numa concentração de 30%, portanto uma proporção de 2 partes de água para 1 parte de açúcar, bate no liquidificador e está pronto. Então primeiro nós vamos misturar aqui na panela o extrato de soja com o levedo de cerveja e o xarope até atingir uma consistência de uma massa de bolo, ou seja, que ela não fique nem tão seca e dura, nem tão molenga, a consistência de uma massa crua de bolo. Depois que a nossa massa estiver na consistência adequada, nós vamos ferver essa mistura para evitar a proliferação de micro-organismos indesejáveis no processo de fermentação.
Depois que a massa esfriar, nós vamos adicionar o pólen natural, que é a fonte dos micro-organismos que vão fazer a fermentação da nossa dieta. Para isso, nós retiramos uma melgueira de uma colônia forte que está com bastante potes de pólen. Antes de coletar o pólen, nós vamos retirar o mel para não contaminar o pólen com esse mel. Nós queremos o pólen puro para fazer a nossa dieta. Na medida que a gente vai retirando os potes de pólen, a gente vai encontrar alguns potes de mel no meio do caminho. O ideal é remover esse excesso de mel para não contaminar o pólen. Não tem problema ter um pouco de resíduo de mel e de cera no nosso pólen. Isso é praticamente impossível coletar o pólen sem nenhum resíduo. Porém, é importante evitar um excesso desses dois materiais. Como vocês puderam perceber, a colheita do pólen é um pouco invasiva para a colônia, portanto a gente só recomenda fazer isso com colônias extremamente fortes, com grande quantidade de pólen armazenado. Depois que a gente mistura o pólen natural na nossa dieta, a gente vai manter em um recipiente em local que esteja levemente aquecido, como por exemplo atrás de uma geladeira ou dentro do forno desligado de um fogão. É importante deixar em um recipiente alto, porque todos os dias essa massa vai fermentar e vai crescer de volume. Se você deixar num recipiente apertado, ela vai derramar. Ao longo desses próximos 15 dias, você vai ter que todos os dias mexer essa massa para aerar ela, eliminar o gás que ela formou aqui dentro e voltar a ter a fermentação. Depois desses 15 dias, a massa vai ficar bastante ácida, você vai sentir o aroma azedo. Isso é normal. O que não pode acontecer é proliferação de fungos nas bordas do recipiente. Por isso é importante mexer todos os dias. Depois de pronto, você pode guardar na geladeira durante vários meses. Depois que a dieta estiver pronta, a gente vai fornecer em forma de bombons de pólen, que eu vou mostrar para vocês como que a gente confecciona. Bom, a gente vai precisar de cera de apis que você compra em lojas de apicultura, cera da abelha sem ferrão que você pretende alimentar, que você coleta diretamente das suas colmeias, o molde que a gente vai usar para fazer os copinhos de cera, que nada mais do que um cabo de vassoura lixado, e palitos de churrasco que a gente vai espetar os nossos bombons para mergulhar na cera derretida. Bom, a gente vai mergulhar o molde na água gelada primeiro, escorrer o excesso de água, mergulhar na cera derretida, escorrer o excesso de cera, mergulha na água novamente e repete o processo umas 2 ou 3 vezes até ter uma camada considerável de cera. Depois que ela enrijece, a gente retira o copinho de dentro do molde. Bom, aqui a gente já tem então uma dieta pronta. Nós vamos pegar o copinho vazio, vamos encher com a dieta, espetamos um palito de churrasco e mergulha na cera derretida. Agora o nosso bombom está selado, nós vamos mergulhar na água gelada e está pronto para fornecer para as colônias. Alguns meliponicultores têm utilizado pólen de apis na dieta. Certamente é mais nutritivo do que o extrato de soja. Porém, tem um problema muito sério. Pode trazer doenças da apicultura para a meliponicultura. Se mesmo assim você quiser utilizar o pólen de apis, inclua ele no processo de fervura para minimizar os riscos. Nós não temos certeza se elimina todos os contaminantes possíveis, mas pelo menos vai minimizar os riscos de transmissão de doenças. Outra dica importante é não utilizar o pólen de uma espécie para produzir a dieta para alimentar outra espécie de abelha. Por exemplo, usar o pólen de mandaguari
para produzir dieta para alimentar uma mandaçaia, por exemplo. É bom evitar isso. Nós não sabemos quais são as consequências dessa troca de micro-organismos de uma para outra. E as consequências podem ser drásticas. Algumas pessoas também têm utilizado outros ingredientes na dieta. Esses ingredientes podem ser interessantes, como por exemplo a albumina de ovo ou suplementos vitamínicos. Porém, é preciso muita cautela ao escolher esses ingredientes, porque nem sempre a gente vai estar ajudando as abelhas. Eu já vi casos de pessoas utilizando, por exemplo, leite em pó, que é tóxico para as abelhas, ou fubá, que é uma fonte de carboidratos e não de proteínas. Agradecemos a atenção de vocês, não deixem de se inscrever nos nossos canais para ficarem informados sobre os próximos vídeos que a gente vai lançar. Um abraço!